Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Eu estava frequentando um lugar há uns 2 anos e poucos atrás, e eu me perguntei, fiz uma pergunta para o que estava liderando ali. Por que não acontecem mais milagres como no tempo da igreja primitiva? Por que não se expulsa mais, que eu acreditava, por que não se expulsa mais demônios? Por que paralíticos não andam mais? Por que cegos não enxergam? Falei, por que a gente servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, eu acreditava naqueles dias, a gente fazer essas coisas, Deus não nos abençoa. A gente leva uma vida atribulada, uma hora dá certo, outra hora a coisa dá errado. E eu falei de uma forma muito incisiva. Eu falei para a pessoa que estava à frente, falei, eu vou me dedicar, vou estudar muito. Eu vou pedir a Deus a revelação. Eu falei, eu vou buscar esse conhecimento, eu quero saber o porquê não acontece mais milagres. Porque eu já tinha frequentado lugares, que inclusive eu fui até obreiro, e em nome de Jesus fazia oração e manifestava e tal. Hoje eu sei que aquilo é tudo um teatro. Mas assim, é um teatro, mas que era real. Era real. Você colocava a mão, você fazia jejum, você colocava a mão na cabeça, e em nome de Jesus, manifesta e tal, e manifestava, e pulava, e babava, e dobrava os dedos. E eu acreditava que eu era uma pessoa cheia da unção de Deus, cheio do Espírito Santo. Na verdade, o meu espírito é santo antes mesmo da fundação do mundo. Hoje eu tenho esse conhecimento. Na verdade, eu sou um eleito de Deus, sou filho dele. Antes da fundação do mundo, o meu espírito já existia, já existe. E eu, pelas escrituras, pela revelação, vendo muito vídeos e buscando e pesquisando, pela graça de Deus, eu estou caminhando, engateando no entendimento. E eu não engulo mais esse tipo de coisa. Hoje eu entendo o porquê eu cheguei ao entendimento do porquê não acontecem mais milagres nesses lugares chamados igrejas. Primeiro, hoje eu entendo que esses lugares não são igrejas, são CNPJ, são denominações, são templo feito por mãos de homens. Em segundo, eu entendo que nesses lugares não há evangelho, não há boas novas. O que eles pregam é as boas velhas, é a lei de Moisés. Ou seja, eles estão debaixo da maldição. E quem frequenta esses lugares estão debaixo da maldição, porque eles vivem o Jesus de Nazaré. As manifestações que existem nesses lugares são reais. São reais. Mas qual é o espírito que manifesta nesses lugares? O espírito do erro, o espírito do engano. Nesses lugares há a operação de erro, a ilusão é tão forte que eles fazem milagre com hora marcada. O paralítico anda, o cego vê. Só que é uma cegueira que, na verdade, sai de uma treva e vai para outra treva. Porque a verdadeira cura de um ser humano, hoje eu entendo, a verdadeira cura de um filho de Deus, a verdadeira cura de um eleito de Deus nesta terra é quando acontece o mesmo que aconteceu com Paulo na casa de Ananias. Quando as escamas caem dos seus olhos. Quando o véu é tirado do seu rosto, da sua face. Esta é a maior cura que o filho de Deus pode receber. Porque a partir do momento que caem-se as escamas, o véu é tirado, então abre-se o entendimento de Deus. Abre a gloriosa luz
do Evangelho, da sã doutrina, do Espírito da graça aos nossos olhos. Essa é a verdadeira cura. Por que a verdadeira cura? Porque você andando como sendo um cristão, andando nos passos do Cristo ressuscitado, sendo guiado pelo Espírito da graça, sendo conduzido pelo Pai dos Espíritos, pelo próprio Deus que habita em nosso espírito, depois do juízo do ano 70, é isso que acontece. Então, pronto, você já não é mais enfermo. A sua carne pode ter uma debilidade, porque afinal de contas, Deus é Pai do Espírito. Deus não é Pai da carne. E se hoje eu sou uma pessoa que eu tenho 3 cirurgias na coluna, eu tenho problema no joelho, porque eu andei muito tempo debaixo da disciplina de Deus. Andei muito tempo debaixo da disciplina, colhendo o que a minha carne plantava. E assim é, quando a pessoa está afastada da graça de Deus, ela colhe o que a carne dela planta, o que a carne dela semeia. Então, às vezes, você, assistindo esse vídeo, você de repente está passando por uma situação que você se pergunta o porquê que acontece isso comigo. Põe a mão na consciência. Será que você não está debaixo da maldição da lei de Moisés? Será que você não está colhendo das maldições lá de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 em diante? Porque ali foi escrito para os judeus, para os israelitas. Mas às vezes você está frequentando um lugar chamado igreja, mas que na verdade é uma sinagoga, porque eles vivem de dízimo, de batismo, de apresentar criança, de preceitos de ordenança, de comer pão e beber suco, que é a representação da Páscoa judaica. Põe a mão na consciência. Às vezes, com certeza, o que está na sua vida é a disciplina do Pai. São as maldições que você está caminhando na maldição. Seus olhos ainda, o véu não foi tirado da sua mente, do seu rosto. As escamas ainda não caíram dos seus olhos, então você está nas trevas. Cristo chamou os que são deles, tirou os que são dele das trevas e o transportou para a luz. Deus tirou das trevas e transportou para o seu Filho, Cristo ressuscitado. Então eu vou ler alguns versículos, eu peço que você acompanhe. O vídeo não vai ficar muito curtinho, porque eu tento fazer vídeo de 10, 15 minutos, sim, mas a cada dia que passa, vai ficando mais difícil. Porque às vezes eu pego um versículo para ler, e desse versículo vem, dali a pouco o vídeo fica 40, 50, 30 minutos. Não dá para fazer menos. E eu vou falar seguindo o meu entendimento nas epístolas de Paulo, o porquê não acontece mais milagres. Milagres porque não ocorrem mais. Este é o tema deste vídeo. Milagres, por que não ocorrem mais? Então, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 ao 11. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Olha aqui, ó, dons de curar. 10. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas, variedade de idiomas, glossa. Isso não é balabachúria, pelo amor de Deus. Variedade de idiomas. E a outro capacidade para interpretá-las. Está entendendo? Tem que ter intérprete. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Aí você, esses 3 versículos, aí você fala, tá vendo? Tá escrito aí, Deus deu dom. Só que eu te pergunto, no século 21, depois de quase 2000 anos, nos dias de hoje, você vê acontecendo isso? Nas chamadas igrejas, aonde você frequenta, tem uma irmã lá que tem um câncer terminal, tem uma pessoa lá que está paralítico, tem uma pessoa que é deficiente visual. Eu te pergunto, se existisse esse dom aonde você frequenta, essas pessoas não seriam curadas? Se existisse o dom nos dias de hoje de profecia,
no final de 2019, em algum lugar do globo terrestre, não teria Deus falado através de um profeta, se existisse isso, que estava vindo uma pandemia, essa pandemia mataria milhões de pessoas no mundo? Não haveria essa profecia lá na Primeira Guerra Mundial, avisado que estava vindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial? Não haveria essa profecia, esse profeta falando que no ano de 1918 a peste negra, a gripe espanhola, que matou cerca de 50 milhões de pessoas, Deus não avisaria, pelo menos aos seus eleitos? Não avisou. Por que não avisou? Porque esses dons teve prazo de validade. Põe a mão na consciência. Esses dons teve prazo de validade. Vamos ler à frente e eu vou te mostrar para que foram dados esses dons. Então, segue o tema, milagres. Por que não ocorrem mais? Curas. Você veja bem, até o começo de 2020, nós estamos em 2021, e o caroço de feijão que curava, e o copo de água que curava, o lenço curava, a vassoura ungida, o vidrinho, o tijolinho, e é tanta mandinga no meio dos evangélicos que, na verdade, são feitiçarias e não cura nada. A pessoa está lá 20, 30, 50 anos fazendo corrente toda sexta-feira para ter um filho que é viciado, um filho drogado, um filho com a carne ativada no homossexualismo. Aí dizem que é demônio. Não é demônio, é carne ativada. Tem uma filha na prostituição, ou a pessoa mesmo está na prostituição, e ela faz corrente de sexta-feira, faz e acaba aquelas 7 às 13, e nunca, o filho dela pior, começa todo tipo de droga, daí a pouco o filho está preso, está encarcerado, e não houve uma libertação. Muitos se escandalizam com o nome de Jesus, muitos se escandalizam com Deus, por eles frequentarem anos a fio e nada acontecer. E viram as costas. Deus não vira as costas para ele. Se ele for um eleito, o espírito dele está salvo. Infelizmente, por ainda estar as escamas nos olhos e o véu, ele está por aí sofrendo, blasfemando, maldizendo, dizendo que Deus não existe, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Mal sabe ele que ele está nas trevas e sempre esteve nas trevas. Ele frequentou um lugar muito tempo, achando que ali era luz, mas não era luz. Porque afinal de contas, ele não estava reunido como igreja de Cristo. Ele estava num local chamado igreja, o qual não é. É um templo, porque igreja, eclésias, é tirado para fora. Eclésias igreja, são ajuntamento de pessoas. É a reunião de pessoas. Isso é uma eclésia, igreja. Então, e ficam por aí, pagando promessa, andando de joelho, distância, acendendo vela de 7º dia, de 50 dias, vela de 2 metros de altura, e não acontece nada. Muitos desanimam. Mal sabe esses que desanimam que eles viveram tantos anos no lugar errado, eles estavam no lugar errado. Então eles pegam a religião, a teologia, pega esse Coríntios capítulo 12 e fala, tá vendo? Foi dado dons. Sim, mas vamos respeitar a época que haviam esses homens com esses dons. Quando foi escrito 1 Coríntios, vamos colocar do ano 52 ao ano 60, do ano 50 aos anos 60, foi ali, na primeira era cristã. Foi antes do ano 70, antes de vir o juízo de Deus. Eles trazem isso como se fosse semana passada, mês passado. Eles pegam porque no velho pacto, na antiga aliança, derramava-se óleo e consagrava uma pessoa, e eles acham que fazendo isso estão consagrando. Consagrando o quê? Se o próprio Deus está dentro das pessoas, dentro do espírito das pessoas, basta as pessoas confessarem isso, que já são curadas instantaneamente.
Qual é a cura que eles são curados instantaneamente? É a cegueira espiritual. Os olhos começam a enxergar. Foi-se o engano, acabou o engano. Não seguem mais a doutrinas de homens. Não acreditam mais em homens. Começam a ver os homens como quê? Como carnes defeituosas, como pessoas sem conserto. Porque nenhuma carne tem conserto, porque já nasceram com defeito de fabricação. Volto a repetir, Deus, o Senhor que é o Espírito, Ele é Pai dos Espíritos, Ele não é Pai da carne. Nesse mesmo capítulo, versículo 28, a uns Deus estabeleceu na igreja. Na igreja aqui, os irmãos se reuniam como igreja. Igreja, eclésia, igreja, eclésia, tirar de dentro. Eclésia não é templo, porque naquela época os templos que existiam eram sinagogas, e eram fariseus, judeus que não acreditavam em Jesus, que ficavam nesse lugar. Jesus nunca levou os seus discípulos para dentro do templo, pelo contrário. João 10:10 diz ele que ele tirou os que são deles, ele tira de dentro do arraial, dentro do aprisco, dentro do cercado, para fora. Ele nunca ele fez um milagre falando, vou fazer um milagre, você vai voltar a enxergar porque você está dentro do templo. Não. Você vai fazer isso porque você está dando dízimo. Não. O paralítico vai andar porque ele começou a praticar as obras de Moisés. Foi batizado. Nunca ele fez isso. A tua fé te curou. A fé não é obra. Quando você faz uma obra acreditando que aquilo você fez por fé, você está querendo se justificar para Deus com aquela obra, achando que Deus vai ficar sendo seu devedor porque você fez aquela obra. Engano seu, porque já está escrito, por obra ninguém agrada a Deus. O justo vive por fé, de fé em fé. Nós, gentios, nós que temos fé, nós que confessamos a nossa fé, nós só fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Pelo dom que Deus nos deu da fé. E somente acredita nisso os que fazem parte da herança que Deus deu a Abraão, que prometeu a Abraão. Depois de anos e anos e anos e anos, depois de séculos, alcançou os gentios. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedades de línguas, de idiomas. Volto a perguntar, você conhece algum lugar que cura o coronavírus? Não vou nem perguntar de outra doença, porque apenas é um vírus. Então é uma coisa simples. Você conhece algum lugar que tenha um profeta que fale verdade? Claro que não. Você conhece algum lugar, pode falar que você viu na internet, que faça milagres sem ser com hora marcada? Os milagres não aconteciam dentro das sinagogas. Os milagres aconteciam fora dos templos. Se você crer, se você confessar sua fé, volta a falar, o crer não é você tomar banho numa piscina, isso é obra. O crer não é você comer um pedaço de pão e um cálice de suco e falando que isso é o corpo e sangue, isso é uma obra morta. Obra morta, isso não faz parte de fé, nem chega perto disso. O viver por fé é você confessar o seu batismo na morte dele, é confessar que o pão e que o sangue dele é espiritual, é confessar que Deus já julgou quem deveria ser julgado, porque está escrito, e o próprio Deus mora em nosso espírito. É você confessar que você é um eleito filho de Deus, sem ter que praticar nenhuma obra, porque a obra perfeita já foi feita. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo, títulos eles dão. Títulos eles mesmos se promovem. A partir de agora vocês vão ter que me chamar de apóstolo. A partir de agora vocês vão ter que me chamar de mestres. Mas como
apóstolo, se já houve o julgamento, se Deus já julgou quem deveria, se Deus deu o filho dele como sacrifício, como que um homem desse perante Deus vai ser um apóstolo se ele busca a justificação na lei de Moisés? Falando uma mentira para o seu povo, para os seus fiéis, que dízimo é dinheiro, nunca foi. Falando que o batismo, que o que purifica um homem é na água de uma piscina cheia de cloro e não no sangue que verteu da cruz. Falando que os que frequentam os seus alçapões, as suas arapucas, têm pecado, são pecadores. Se o Cordeiro de Deus, que foi imolado, que foi sacrificado, ele tirou o pecado do mundo, como pode os filhos eleitos de Deus terem pecado? Como que um homem que se intitula bispo, pastor, pode fazer isso? Então, ele se intitulou, ele se promoveu, mas perante a Deus, ele não passa de um mentiroso. Porque abaixo no reino espiritual, abaixo de Cristo, somos todos irmãos. A carne para nada serve. Quando tombarmos, tanto faz de um que se titula apóstolo, bispo, pastor. Quando morrer, tchau, volta ao pó. E se for um eleito, se tombou e é um eleito, o espírito vai para a morada eterna com o Pai em espírito. E se não for um eleito, foi-se a segunda morte. Porque a primeira morte, quando nascemos, já nascemos morto pelo pecado de Adão, pela transgressão de Adão. Então, quando se morre, sendo filho da perdição, sem o Espírito de Deus, aí é a segunda morte. E nós, os filhos que confessamos por fé, que vivemos por fé, nós não passaremos pela segunda morte. Nós não passaremos. Quando esse corpo deitar, escola o Espírito e volta para o Pai. Profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas. E essa variedade de línguas eles acham, eles ficam por... É um engano, gente, é uma criancice, é uma inocência tão grande, ou de falar variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Eu falo português, é eu falar espanhol, inglês, russo, falar na língua de um índio, é isso. E nos dias de hoje, não há mais... Eu não vou falar agora. Deixa eu ler para frente, eu vou falar o porquê que existiam esses dons naqueles dias. Por que hoje não acontece mais milagres? Porque hoje não curam mais ninguém. Lá de vez em quando acontece um milagrezinho, mas é porque uns é pela operação de erro, outros é porque a pessoa, o espírito dela é eleita de Deus e ela professou a fé verdadeira, genuína para com o Pai. Sem ela saber, mesmo ela estando no engano, mas ela professou uma fé mesmo verdadeira, genuína, e ela foi curada. Só que, infelizmente, ela dá crédito a quem? Ao lugar que ela frequenta. Ela dá crédito a quem? Ao balabachura que colocou a mão na cabeça dela. Quer dizer, continua no erro, no engano. Para que foram dados os dons? Veja, Efésios, capítulo 4, do versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, não de Moisés. Para isso que foram dados os dons, para preparar os irmãos, para preparar a igreja, como João estava na ilha de Pátimo e Jesus disse a ele, escreva para as 7 igrejas. E ele escreveu, João escreveu para as 7 igrejas, falando o quê? O que estava acontecendo no dia do Senhor, no julgamento que estava ocorrendo em Jerusalém, do ano de 66, da metade ao ano 70. Foi isso que João escreveu
para 7 igrejas. Então foi para aperfeiçoar. Isso daqui foi para aperfeiçoar o corpo de Cristo que iria passar pelo julgamento, pelo juízo do ano 70. A expectativa deles naqueles dias, Paulo diz, nós os que estivermos vivos na vinda de Jesus, nós seremos arrebatados. Paulo achava que estaria vivo quando Jesus voltou no ano 70, mas ele foi decapitado. Jesus disse em João capítulo 21, do versículo 15 em diante, Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa quanto a ti? Siga-me. Nero jogou João num tambor de óleo fervendo, não caiu um fio de cabelo, porque ele foi a testemunha, ele foi separado, ele foi mantido vivo para escrever o livro de Apocalipse. João, de todos os discípulos próximos, apóstolos ali, ele foi o único que ficou vivo até a vinda dele. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, você acha que alguém pode ficar plenamente, nos dias de hoje, conhecer plenamente, ficar na unidade da fé, com pleno conhecimento do Filho de Deus, num lugar que se chama igreja e eles pregam a lei de Moisés? Você acha que alguém pode ficar plenamente semelhante a Cristo, vivendo, praticando as obras da maldição da lei de Moisés, comendo um pão, falando que um pão com fermento é o corpo, simboliza o corpo de Cristo, que um suco de uva, o mais vagabundo que tem, representa o sangue dele? Você acha que tem cabimento isso? Você acha que pode aperfeiçoar uma pessoa para ser semelhante a Cristo, se utilizando de uma água de uma piscina para dizer que esta água da piscina está purificando uma pessoa? Menosprezando o sangue que verteu da cruz, menosprezando o sacrifício da cruz, desmerecendo o escândalo da cruz? Você acha que tem... Por isso que não existe a mínima possibilidade de ter mais milagres. Por isso que não há mais curas. Porque não foi para a nossa época. A nossa época nós já vivemos debaixo do juiz eterno. Essa pandemia veio para selar, para derrubar, nem que seja a minoria desses templos, dessas mentiras, desses enganos. Você acha que alguém pode ter o pleno conhecimento do Filho de Deus, 1h30 que se está num lugar desse que chama igreja, tirar 1h15 para falar de dízimo, de holocausto, de voto, de sacrifício, de campanha, de milagre, de sinais, de maravilhas, que não acontece nada, e tirar 5 minutos no final para usar 1 ou 2 versículos de Paulo? Porque eles dizem que que eles estão no Evangelho falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas esses 4 livros não são evangelhos. Não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João é Velho Testamento, é lei, porque Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Ele nasceu de mulher e nasceu sob a lei, debaixo da lei, para cumprir a lei. No livro de Hebreus o escritor de Hebreus fala que para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. E ele lá estava morto. Então não é Novo Testamento, é uma continuidade para o quê? Para se cumprir as 70 semanas de Daniel. 7 vezes 7, 49, 420 anos. Então, o período de silêncio de Malaquias a Mateus deu mais ou menos 420 anos, com mais 70 anos que Daniel profetizou, capítulo 9, versículo 2, que ele falou que duraria 70 anos, a desolação de Jerusalém, completou as 70 semanas de Daniel, completou os 490 anos. Então, ali não é evangelho. Então, eles dizem que eles pegam o que Jesus de Nazaré praticou, o que os discípulos praticaram e aplicam na vida dos seus fiéis. Como que esses fiéis vai chegar ao conhecimento pleno do Cristo ressuscitado? Eles vão conhecer o quê? As músicas deles são Jesus de Nazaré, ele vai voltar. Você vê que Jesus, o Cristo ressuscitado, nem voltou para eles ainda, porque eles estão ainda esperando Jesus de Nazaré voltar por sob as nuvens. Eles estão ainda esperando o arrebatamento. Como que nesses lugares o Deus que é o Senhor, Deus que é o Espírito, vai estar no lugar desse?
Como que Deus vai? De forma alguma. Porque eles vivem numa mentira, no engano. Por isso que as escamas não caem dos olhos. Por isso que o véu não é tirado. As pessoas que frequentam esses lugares estão nas trevas. A luz ainda não foi alcançada por eles. Então, continuando aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura. Ó, versículo 3. Então, esses dons, pastores, profetas, foi com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse todos aqui quem era? Eram os irmãos, eram os que estavam ouvindo em Éfeso. Essa carta foi direcionada para a igreja de Éfeso. Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, isso daqui, meu amado, isso daqui, esses dons foi para aperfeiçoar os irmãos. Deixa eu ver na NVT, eu estava lendo hoje, como que está na NVT. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida e estatura de Cristo, não de Jesus de Nazaré, não do Filho do Homem. A estatura é de Cristo. Então foi para preparar os irmãos para o juízo que estava vindo no ano 70. É difícil você acreditar? É, porque você ainda está com o véu, você está. Mas eu tenho certeza que quando você começar a ler, pedir entendimento, o Espírito Santo, você vai entender isso, você vai ver que esses dons de pastor, que Deus, quando subiu, ele deu dons aos homens, foi para preparar o corpo dele, para chegar à plenitude do conhecimento de Cristo, não de Jesus de Nazaré. Quando esses dons tiveram seu fim? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 8 ao 10. Um dia, vou pôr na NA, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Nesse versículo 8, cabe todas as coisas do que foi dito lá no versículo 28. Dom da cura, o dom de falar diferentes línguas, apóstolos. Então é a mesma coisa, cabe tudo nisso aqui. Então o amor jamais acaba, ponto. Havendo profecias, desaparecerão, ou seja, ia ter um prazo que isso daqui ia cessar. Esses dons teriam prazo para acabar. É o que está escrito, você concorda? Lógico, concorda por quê? O amor jamais acaba, esse é infinito. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo dom de curas, cessará. Havendo dom de profecias, passará. Porque isso daqui não precisa muita inteligência para saber que faltou ele colocar todos os dons que estavam lá no 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de cura, de ajudar, de administrar ou falar variedade de línguas. Então, acho que não tem dificuldade nenhuma. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Versículo 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto. Olha o que Paulo, na humildade, estava falando. Olha o que Paulo, com a sua simplicidade, afinal de contas, ele estava falando pelo Espírito da graça. E o Espírito da graça é o Espírito do Cristo ressuscitado. É o mesmo Espírito. É a simplicidade que há em Cristo. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, ou o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Simples assim. Por que não acontece mais milagres? Por que não acontece curas? Por que não tem mais profecias? Por que não tem mais necessidade de interpretação?
Porque é Deus que está dentro das pessoas. É Ele que coloca, eu vou até colocar lá, é o próprio Deus que faz isso. Hebreus 8, 10 e 11. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. O depois daqueles dias significou o juízo do ano 70. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. Então não precisa mais lei nenhuma, porque Deus já colocou na nossa mente. E as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu irmão, nem cada um ao... E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então vamos voltar para lá. O perfeito veio. Quando que é que o perfeito veio? No ano 70 DC, quando veio e julgou Israel. Então, isso só serve para quem? Para quem acredita na escatologia consumada. Dizem, em alguns comentários, que eu estou torcendo a Bíblia. Não é que eu estou torcendo. É que, para mim, agora, a conta fecha. De Gênesis e Apocalipse, a conta fecha. Quando eu frequentava a religião, não batia. Porque eu ouvia uma pessoa falando lá, mas quando eu chegava em casa, que eu ia consultar, não se encaixava. As pecinhas do quebra-cabeça não tinha jeito, não se encaixava. Mas pela revelação do Espírito da Graça, pelo conhecimento que Deus a cada dia vai derramando, a gente vai entendendo. Então isso aqui, para entrar numa mente cauterizada, numa mente já engessada pela religião, é difícil. Mas é difícil demais. É difícil. É palavras do herege, é um demônio que está falando, essa sabedoria de Satanás, é assim que eles falam. Então essa pessoa está torcendo a Bíblia, não é que está torcendo, é que você está no engano, você está cativo, você está na escravidão. Mas quando vier o que é completo, então o que é imperfeito será aniquilado. Assim aconteceu no ano 70, não existe mais. Não existe mais. Quais os dons que nunca desaparecerão? Esses são eternos. Veja, aqui nesse mesmo capítulo, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Quer ver na outra, na NVI, como fica isso aqui? Assim permanecem agora esses três. Na NVT. Aqui. Três coisas, na verdade, permanecerão. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, e a maior deles é o amor. Esse permanece para sempre. Por isso, meu amado, que não acontece mais. Porque o perfeito, mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então não acontece mais. Vem, as curas não tem, milagre não tem, paralítico não anda, canceroso não é curado. E fica por aí. Perturbação de espírito não é nunca liberta, porque vivem debaixo da maldição da lei de Moisés. A única forma, a única solução para isso, a única solução é fazer isso aqui. Romanos 1,17. As boas novas, lá, N-A. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas, não boas velhas. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então basta você crer. Crer no Evangelho, nas boas novas. Não Mateus, Marcos, Lucas e João achando que aquilo é Evangelho. Ali é o Evangelho da circuncisão. É Evangelho para o povo judeu. Para nós que somos gentios, que não temos lei, então o nosso Evangelho, a graça de Deus, a sã doutrina que Paulo recebeu no terceiro céu, de uma forma espiritual, está de Romanos a Filemão. Porque o livro de Hebreus, eu acredito que foi Apolo. Então nessas 14 epístolas, ali está a sã doutrina, ali está as boas novas, que nos capacita a viver de fé em fé. Ninguém é justificado por obras. Se você está procurando uma cura, se você está procurando um milagre, se você está procurando
que aconteça uma grande coisa na sua vida e você está achando que você dando dízimo, pegando envelope, fazendo sacrifício, fazendo holocausto, fazendo campanha, esquece. Você vai ficar anos a fio só enriquecendo o lugar que você frequenta. Mas de Deus você não vai receber nada. Só o Deus da barganha, que é o Deus do toma lá da cá, o Deus do escambo. Mas do que é Pai dos Espíritos, você não vai ter nada. Porque assim disse Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, não Jesus de Nazaré. Mediante a fé em Jesus Cristo, o ressuscitado. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, bota isso na sua cabeça. Escreve nos cantinhos, como se fosse uma prova da faculdade. Uns lembretes, umas fórmulas. Ninguém é justificado perante Deus praticando obras da lei de Moisés. Aí você me pergunta, mas quais são? Eu vou falar, são as 4 ou 5, que é o que o sistema religioso adora. Batismo nas águas, que é a lei da purificação. Jesus praticou aquilo porque ele era o Cordeiro de Deus e ele foi lavado, porque na lei de Moisés, o cordeiro tinha que ser de 1 ano sem defeito e tinha que ser lavado até as suas entranhas. Então ele foi lavado porque ele era o Cordeiro de Deus. O batismo verdadeiro é espiritual, foi na morte dele na cruz. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento e esse alimento era levado no templo que havia em Jerusalém. Mas no ano 70, quando Deus julgou Israel, ele derrubou, aniquilou, que não sobrou nem os alicerces. E o templo de Deus, então, depois do ano 70, foi estabelecido o templo espiritual, o santuário de Deus espiritual. E esse está dentro dos homens, no espírito dos homens, o qual ele mesmo está em nós. O próprio Deus. Apresentar a criança, nasceu com 8, 10 dias, apresentar, consagrar conforme a lei de Moisés. Isso é pegar uma criança inocente, pura e colocar debaixo da maldição da lei de Moisés. Óleo na cabeça, lei de Moisés, obras, tudo isso é obras, tudo você que frequenta o lugar, que você pratica, você está querendo se justificar para Deus praticando obras. Ninguém será justificado perante Deus com obras. Não anulo a graça de Deus. Gálatas 2, 21. Assim diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se você está se justificando nessas coisas, isso é algumas coisas, porque ainda tem que subir monte, tem que comer pão e beber suco, que é Páscoa judaica, e tem outras coisas, do óleo na cabeça, tem várias coisas, tudo da lei de Moisés. Vigília, lei de Moisés. Buscar Deus em templos, achando que Deus está no templo, lei de Moisés. Se você faz isso, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você está praticando essas coisas, se justificando a lei de Moisés, para você que pratica essas coisas, Cristo morreu em vão. E se ele morreu em vão, como você pode pedir alguma coisa para Deus e Deus te responder? Só o Deus da religião, que é o Deus do toma lá da cá, do escambo, da troca, do pagar o preço. É esse. Pode até ser. Mas vai ser um milagre superficial. Agora, se você quer algo eterno na sua vida, vira as costas para essas coisas. Vira as costas. Viva de fé em fé. Confesse o seu batismo na morte de Cristo. Confesse, 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 confesse. O Cristo ressuscitado. Nada, sem sinais, sem testemunho, sem nada. Viva uma vida de fé, fazendo suas confissões, lavando louça, confessando, tomando banho, confessando, trabalhando, confessando que o quê? Que Deus, o Pai dos Espíritos, Deus que é o Senhor, Ele habita em você. Faça essa confissão. Você vai ver, em pouco tempo, vai acontecer coisas grandiosas na sua vida. Faça isso. Não quero testemunho, porque eu não preciso disso, não sou judeu, não quero sinal, mas você vai ver. Comece a praticar, exercitar sua fé dessa forma. Esqueça das obras dos judeus, porque as obras nunca justificou ninguém. Comece a viver em fé, de fé em fé. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como você vai ser uma pessoa que vai começar a reinar em vida. Você vai conhecer o que é o verdadeiro reino de Deus, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Veja, para finalizar, Gálatas 3, 11.
e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aí fala assim, mas Abraão, que é o que a religião gosta muito de falar, é sobre Abraão. Não, mas Abraão, a obra dele, ele mostrou, a fé dele mostrou com obra. Veja o que Paulo falou em Romanos capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Você entende que Abraão não foi justificado perante a Deus por causa de obra? Não, ele foi por causa de fé. Então, se você quer ser uma pessoa abençoada, porque o melhor da criação somos nós. O melhor da criação de Deus somos nós. Mas agora, se você quiser tirar esse jugo, esse fardo pesado, se você quer levar uma vida no caminho do Cristo ressuscitado, se você quer reinar em vida, se você quer ter paz, se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tudo na sua vida dá certo, começa a viver de fé em fé. Você vai ver como vai ser maravilhoso. Você vai conhecer o verdadeiro sentido de reinar em vida. Amém? Vou ficando por aqui. Espero ter, de alguma forma, ajudado com essa mensagem. Se foi útil para você, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, enganados pela religião. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.